Hoje a gente vai estudar produtos notáveis. Aqueles produtos que todo mundo gosta, né? Mas eles são legais, são gostosos. Vamos estudar primeiro o quadrado da soma de dois termos. Então nós temos dois termos, A e B. Nós temos a soma de dois termos e o quadrado da soma de dois termos. A mais B ao quadrado é igual a A mais B. Como isso é uma potência, a gente repete a base duas vezes. A mais B vezes A mais B. Resolver esse produto é resolver este produto. Nós vamos multiplicar A por A. Vai dar A ao quadrado. Vou colocar aqui. Vai dar A ao quadrado. Agora nós vamos multiplicar A por B. Dá A, B. E agora a gente multiplica B por A. Vai dar BA. Como a ordem dos fatores não altera o produto, a gente vai colocar AB. E agora a gente vai multiplicar B por B. B por B dá B ao quadrado. Isso mais arrumadinho, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos somar AB com AB, porque são dois termos iguais. Isso aqui vai ser igual a A ao quadrado mais 2AB, porque AB mais AB são 2AB, mais B ao quadrado. Isso é o resultado deste produto notável. O nome produto notável vem de que se nota esse tipo de produto muitas vezes. Então, em vez da gente ter que fazer essa conta aqui, toda vez que aparecer um produto desse, a gente já vem para cá direto. É mais rápido, né? Dá menos chances de você errar. A gente costuma falar assim, é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Sendo que esse é considerado, obviamente, o primeiro, e esse o segundo. Agora eu vou mostrar esse mesmo resultado com outra resolução. Vamos fazer aqui a conta mesmo. A mais B, montar a conta, e A mais B. E fazer esse produto assim, com a conta armada, não daquele jeito que eu fiz ali. Então, B vezes B, B ao quadrado. B vezes A, AB. Esse B ao quadrado é positivo. Por quê? Mais B vezes mais B ao quadrado. Esse AB também é positivo, por quê? Mais A mais B mais AB. A vezes B, positivo com positivo, mais AB. A vezes A ao quadrado. Quando a gente vai somar isso, dá A ao quadrado mais 2AB mais B2. Então, não importa qual é a forma que você vai fazer essa conta. O resultado vai dar o mesmo. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Exatamente o que está aqui. Vamos ver isso com números. Vamos ver um exemplo em que nós temos x mais y ao quadrado. Pela regrinha, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É isso, não tem o que complicar. Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos o primeiro, esse termo aqui, e o segundo, esse termo aqui. Então vamos fazer o exercício conforme a nossa solução aqui. É o quadrado do primeiro. É isso? Então, quem é o primeiro? 2x. Então, é o quadrado de 2x. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quê? O quadrado do segundo. Ok? Por que que quando chega no primeiro termo e no segundo termo desse jeito, as pessoas
acabam se atrapalhando. Primeiro tem que enxergar que tem que ter esse parênteses. Porque se você fizer isso dessa forma, não está certo. Porque isso é diferente disso. E muitos alunos escorregam nisso aí. Quando eu falo escorrego nisso aí, eu costumo usar uma forma de me expressar. Eu falo assim, é uma casca de banana. É onde o aluno vai pisar e ó, foi embora. Perdeu a questão. Tá? Então aqui é uma casca de banana. Se você escrever isso, isso aqui vai ser igual a 4x ao quadrado. Certo? Por quê? Esse quadrado aqui está no parênteses. Então isso quer dizer que esse quadrado está influenciando os dois elementos que estão aqui dentro. Ele vai fazer assim, ó, 2x ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Aqui nós temos um produto, né? Entendeu? A gente tem que pegar esse quadrado e colocar nos dois termozinhos que estão aqui. E a pessoa acaba não pondo parênteses, acaba escrevendo isso e erra a questão aqui. Tá bom? Então vamos fazer agora no exercício. Isso aqui então vai ser igual. Resolvendo isso aqui, 4x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12xy. Mais, aqui de novo o mesmo problema daqui. Tem que colocar o parênteses porque todo o termo está ao quadrado. E isso vai dar 9y ao quadrado. E acabou a nossa questão. A gente não pode fazer mais nada aqui. E assim está resolvido esse produto notável. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa parte. O primeiro é todo esse termo, o segundo é todo esse aqui, e você tem que levar ao quadrado colocando parênteses, porque senão você vai errar a questão. Vamos ver outro exercício para fixar mais as informações. Isso não é difícil, você só tem que saber as regrinhas, né? Uma potência que está em cima de um parênteses, ele está atingindo tudo que está dentro do parênteses. Vamos ver esse exercício aqui. X ao quadrado mais y. Isso está ao quadrado. É a mesma coisa que a gente fez aqui. Não muda. É o que eu falo, tem a regra é eterna. É para todos. Tá bom? Vamos lá. Quem é o primeiro? X ao quadrado. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. Então vamos nós. Quadrado do primeiro é x ao quadrado, certo? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Repara, aqui de novo eu coloquei o parênteses. E tem que colocar o parênteses. Por quê? Por quê? Vou colocar aqui no cantinho. Porque x ao quadrado é diferente de x ao quadrado. Eu vou dar esse exemplo com outro número para poder facilitar, porque 2 ao quadrado é 4 e 2 vezes 2 é 4, então vai ficar confuso. Então eu vou colocar aqui um 3. Que assim vocês vão perceber bem a diferença disso aqui. Nesse caso aqui, quem está ao quadrado? O 3. Então isso aqui é x elevado a 9. Porque o x está elevado a 3, que está elevado a 2. 3 elevado a 2, 9. Então isso aqui é x elevado a 9. Ok? E nesse outro caso aqui, quem está sendo elevado ao quadrado? O que é isso? Isso é x ao cubo vezes x ao cubo. Porque a base é x ao cubo. E quando a gente resolve uma potência, a gente repete a base tantas vezes quanto o número do expoente. E quando nós temos x ao cubo vezes x ao cubo, a gente faz o quê? A gente mantém a base e soma os expoentes. Então, como eu falei, eles são diferentes. Então você precisa saber as regras. Não é que seja difícil, mas você tem que saber as regras. Não adianta querer usar outras regras, inventar regras. As regras já estão todas desenvolvidas. Então, repara, eu tenho que colocar o parênteses aqui. Então, sempre que você tiver primeiro, segundo termo, escreve entre parênteses que você não vai errar. Então, conclusão da história. Isso aqui é igual. Aqui é 2 e eu tenho que repetir a base 2 vezes.
Então, a base é x ao quadrado vezes x ao quadrado. O que dá isso? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a x elevado a 4. Mais, aqui não tem o que fazer, é isso mesmo. E aqui também não tem o que fazer, é isso mesmo. E assim está resolvida a questão. O problema aqui era esse. Tá? De novo, colocar o parênteses e saber fazer essa operação com os parênteses. Vamos fazer agora esse exercício aqui. Raiz de x mais raiz de y. Se a gente ficar só no A mais B, né, fica muito fácil. A gente tem que ver exercícios que são onde nós temos que prestar atenção nas regras. Então, a regra é a mesma, tá ok? Vou colocar aqui de novo A ao quadrado mais 2AB mais B2. Certo? Eu chamo o A de primeiro e o B de segundo. Então vamos nós. Nós temos que fazer o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é isso aqui. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Certo? Até aqui eu fiz exatamente colocar o primeiro aqui, o segundo aqui e o segundo aqui. Agora vamos fazer as operações. O que é isso? Isso é o quadrado da raiz de x. A raiz de x é a base. Então é raiz de x vezes raiz de x. Certo? Raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado. Vou fazer um passozinho aqui antes. É raiz de x vezes x. Isso vai dar raiz de x ao quadrado. Tá bom? Como aqui é quadrado e aqui também é quadrado, a gente pode tirar o x para fora. Então, o quadrado da raiz de x é igual a x. Ok? Uma outra forma de ter feito isso é o seguinte. Quando você tem raiz de x elevado ao quadrado, você pode pegar esse quadrado e colocar direto aqui. Isso é igual a isso aqui. E aí, como aqui é quadrado e aqui é 2, você pode colocar o x para fora. Você pode não conhecer essa regra e fazer simplesmente isso. É a base vezes a base. Eu posso juntar as raízes e aí eu consigo o meu resultado. Ou então parte direto por essa propriedade. Depende de quanto você sabe das propriedades matemáticas, tá? Mas é o que eu quero mostrar. Sempre dá para você fazer com uma regra, com outra, enfim. Então nós chegamos à conclusão que raiz de x ao quadrado é igual a x. Aqui nós vamos fazer o quê? 2 raiz de x vezes y. Porque como os índices das raízes são iguais e é um produto, nós podemos juntar isso aqui. E aqui, exatamente como esse, aqui vai dar y. E acabou o nosso problema. Essa regra aqui que eu falei, que quando nós temos dois radicais com o mesmo índice, nós podemos juntar os radicanos, e isso pode ser feito na multiplicação. Na soma não pode. E eu vou mostrar para vocês aonde que está a diferença. Olha só, aqui eu falei que é igual. Na soma eu falei que não é igual. Vou mostrar para vocês. Só para explicar essa parte, que apesar de não ser desse conteúdo, eu acho que é interessante. Vamos ver aqui. Eu falei que raiz de x vezes raiz de y era igual a raiz de xy. E falei que raiz de x mais raiz de y é diferente de raiz de x mais y. Vamos ver? Vou colocar para x o valor de 4 e vou colocar para y um valor de 9. Aqui eu vou ter o quê? Raiz de 4 vezes raiz de 9. E eu estou dizendo que isso é igual a raiz de 4 vezes 9. Vamos verificar? Isso aqui dá 2. Isso aqui dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Quanto dá 4 vezes 9? 36. Certo? Então isso aqui é raiz de 36. Quanto dá raiz de 36? Quanto é que dá raiz de 36? 6.
Então é exatamente igual. Então vamos fazer agora com a soma, com os mesmos números. Raiz de 4 mais raiz de 9. Eu estou dizendo para vocês que é diferente de raiz de 4 mais raiz de 9. Certo? Ok. Quanto é raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Quanto é raiz de 9? Raiz de 9 é 3. Quanto é 2 mais 3? 5. Ok. Aqui, raiz de 4 mais 9 é raiz de 13. Quanto é que é raiz de 13? É raiz de 13, porque 13 é o número primo, eu não posso nem fatorar. Então, 5 é diferente de raiz de 13. Concorda? E aqui vocês veem que a propriedade na multiplicação funciona. Então, essa regra de juntar os radicandos no mesmo radical no produto, vale. Na divisão, vale. Na soma e subtração, não vale. A gente não pode somar desse jeito aqui, igual a gente fez na multiplicação. É isso que os alunos têm que ter em mente. As regras da multiplicação e divisão estão aqui de um lado do muro e as regras da soma e da subtração estão do outro lado do muro. Nós não podemos usar a regra de um no outro. Não é difícil, é simplesmente entender como é que as coisas funcionam. Então isso aqui foi um a mais que eu dei na aula de produtos notáveis. Espero que vocês guardem isso, tá? A ideia do muro, a ideia de cada regra está do seu lado, usa a regra na operação que você está fazendo. Olha que bonitinho esse exercício. X ao quadrado mais 1/3 ao quadrado. A gente não tem que se preocupar se é fração ou se é raiz. A gente só tem que fazer a mesma coisa que está aqui. Quem é o primeiro? X ao quadrado. Então vamos lá. Primeiro ao quadrado. X ao quadrado é o primeiro ao quadrado. Mais 2 vezes quem? O primeiro vezes quem? O segundo. Mais o que? Quadrado do segundo. Vamos fazer as operações que estão aqui indicadas. E simples assim. Então vamos lá. Isso aqui nós já vimos. Que é o x ao quadrado vezes o x ao quadrado. Que vai dar o quê? X à quarta. Mas, aqui a gente multiplica 2 por 1 vai dar 2. O 3 está embaixo, não tem mais nada. X ao quadrado. E aqui, como é que a gente faz? É mais uma propriedadezinha de potência. Quando nós temos uma divisão dentro de um parênteses com um expoente, esse expoente ele vai atingir tudo que está dentro do parênteses. Então isso aqui, 1/3 elevado ao quadrado é igual a 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Se fosse 4 aqui, era 4 aqui. Não tem problema de qual é o número. O problema é saber essa regrinha. Se eu tenho uma divisão, se eu tenho a potência de uma divisão, eu tenho a divisão das potências. Tá ok? Então isso aqui vai ser igual a quê? A 1 sobre 9. E está feito o exercício, acabou, não tem mais o que fazer. Eu não posso somar uma potência com uma outra potência diferente. Eu só posso somar x4 com x4, eu só posso somar x2 com x2. Então aqui eu não opero mais nada. Agora nós vamos estudar o quadrado da diferença de dois termos, ok? Nós temos a diferença entre dois termos. Temos o quadrado da diferença de dois termos. Então vamos resolver isso aqui da mesma forma que nós resolvemos o da soma. Isso aqui é igual a A menos B vezes A menos B. Certo? Vamos lá. A vezes A ao quadrado. Os dois são positivos, aqui continua positivo. A vezes menos B, mais vezes menos, menos. Então, A vezes menos B, menos AB. Vamos ver aqui. Menos B vezes A, menos AB. Menos B vezes menos B, mais B2. Certinho? Como é que a gente pode reduzir isso aqui? A ao quadrado menos. Eu tenho 2 vezes o menos AB. Então eu tenho menos 2 vezes AB mais B2. Ok? E tá aí então o produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos.
A grande diferença entre esse aqui e o da soma, que nós vimos agora há pouco, é o quê? Esse aqui era igual, era não, é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B2. Aonde está a diferença? Nesse sinal aqui. Por quê? Porque nós temos esse negativo e esse negativo. Quando a gente faz A vezes menos B, vai dar um negativo aqui. Quando a gente faz o B menos o A, vai dar outro negativo aqui. E nesse caso tudo era positivo, então você somava o 2AB. Tá certo? Então é isso. E eu vou fazer outra ressalva para vocês. Porque já aconteceu comigo, quando eu estava na série que estudava esse conteúdo, de numa prova eu ficar na dúvida onde estava esse negativo. Eu não sabia se era aqui ou se era aqui. E aí eu me toquei de uma coisa muito importante. Esse B ao quadrado, repara, ele é sempre positivo. Não importa se ele é mais B ou se ele é menos B. Porque tanto um quanto o outro dá como resposta mais B, certo? Porque mais vezes mais dá mais. Menos vezes menos dá mais. Então não tem como eu ter um quadrado, o resultado de uma conta sendo um quadrado, dando negativo. Eu posso ter uma conta assim, com uma conta qualquer que apareça menos B ao quadrado. Mas não como resposta de um produto de menos B por menos B ou de mais B por mais B. Nesse produto a resposta é mais B ao quadrado. Então, para que vocês não tenham um problema que eu tive numa prova, de não lembrar aonde é esse menos, eu falo para vocês, aqui o B ao quadrado sempre é positivo, o menos vai estar aqui, ó, ou aqui o mais. É só esse termo aqui do 2AB que altera. E no próximo produto notável que a gente vai estudar, eu vou mostrar mais um detalhe sobre esse 2AB, tá ok? Então, entendido isso aqui, eu não preciso montar aquela continha igual eu montei aqui, A menos B, em A menos B embaixo, fazer a conta, porque é o mesmo processo e vai dar esse mesmo resultado. Então vamos pegar aqui um exercício para a gente praticar um pouquinho esse conteúdo. O primeiro, mais simples de todos, é o x menos y ao quadrado. Aqui eu não preciso colocar o parênteses, porque é só o x. Não é x ao quadrado, não é x sobre 3, não é raiz de x, é só o x. Então é x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Concorda? Olha só, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vamos colocar aqui x menos y ao quadrado. Ao quadrado. Então vamos lá, como é que é a regrinha? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Como esse y tem um quadrado ali, eu vou colocar ele entre parênteses. Repara uma coisa, que também aconteceu comigo uma vez numa prova. Quando eu fui colocar esse y ao quadrado, eu falei, caramba, o y é negativo. Mas não se importa, já está aqui esse menos. Esse menos aqui está representando exatamente que esse y é negativo, que é resultado daquela multiplicação do b negativo. Eu fiquei achando que eu tinha que colocar de novo um sinal de menos, aí isso aqui ia dar mais, ia dar um rolo danado, né? Então não se preocupe, quando você for colocar o segundo, é só esse aqui que é o segundo. Esse sinal já está aqui, tá ok? Como é que a gente resolve isso aqui? X ao quadrado menos 2x y ao quadrado mais, quanto é que dá isso? Y elevado a 4. Quem chegou agora e não pegou a explicação disso, volta um pouquinho aí que você vai ver quando eu expliquei isso aqui, tá legal? Qualquer dúvida, vocês põem no comentário aí pra mim, tal, que eu vou passar para outro exercício. Aí eu não sei se vocês estão entendendo, então coloca no comentário aí embaixo, ó, não entendi isso, me faz esse exercício que eu faço para vocês assim que possível, tá bom? Vou apagar isso aqui para fazer um outro. Tá gostando? Dá um like, sempre ajuda. 2x menos 3y ao quadrado. Já temos dois elementozinhos aqui, vamos colocar o parênteses, para não ter erro. Então vamos lá, 2x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo
mais, de novo, o quadrado do segundo. Ok? No produto, o que eu falei? A gente distribui esse expoente para os dois membros. Então, isso aqui vai dar 4x ao quadrado. Aqui a gente vai multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Menos 12xy. Mais a mesma coisa que aqui, a gente vai distribuir esse expoente nos dois elementos. 9y ao quadrado. E nós não podemos fazer mais nada, que como eu falei, os termos aqui são diferentes, a gente não pode somar termos diferentes, tá bom? Raiz de x menos 1 ao quadrado. De novo, quadrado do primeiro. Raiz de x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Certo? Ok. Raiz de x elevado ao quadrado, nós já vimos nos outros exercícios, dá x. Né? Porque esse quadrado vem para cá, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, dá x. Menos 2 raiz de x. Está multiplicando por 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? 1 vezes 1, 1. E acabou o nosso exercício. Podia parecer difícil por conta da raiz, mas a gente fazendo, a gente vê que não é. E quanto mais a gente faz, mais a gente aprende essas regras. E aí vai ficando fácil, tá bom? Falei pra vocês que matemática era fácil, né? Só tem que saber as regrinhas. Aí não tem como. Senão seria matemática, não matemática. Então vamos nós aqui. Mais umzinho. X menos meio ao quadrado. Ó, bem facinho, bem rapidinho. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Surgiu uma fração? Põe quadrado. Surgiu uma potência? Põe quadrado. Surgiu uma fração? Põe parênteses. Surgiu um quadrado? Põe parênteses. Surgiu uma raiz? Põe parênteses. Não é um número assimzinho só x? Põe parênteses. Tá legal? Aqui não precisa pôr. Por isso que eu não pus. Então isso aqui vai dar o quê? X ao quadrado. Repara, esse 2 eu posso simplificar para esse 2. X vezes 1, x. Mais, como eu falei agora há pouco, se eu tenho uma potência de uma divisão, eu tenho a divisão das potências, ou seja, a divisão das potências. Certo? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então eu vou apagar aqui e escrever já a solução. Olha só, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. E assim acabou aqui esse exercício. Então nós vimos até agora o quadrado da soma de dois termos, que nós podemos traduzir como A mais B vezes A mais B. E nós vimos o quadrado da diferença de dois termos, que do mesmo jeito é A menos B vezes A menos B. E quando nós tivermos essa situação aqui, ó, de A mais B vezes A menos B, a gente não pode escrever isso aqui dessa forma com quadrado, porque as bases aqui são diferentes. Quanto é que dá isso aqui? Também é um produto notável. Então eu vou tentar mostrar para vocês essa conta igual eu mostrei essa aqui. Olha só, A mais B vezes A menos B. Vocês estão lembrados? O que a gente fez? Menos B vezes mais B, menos B ao quadrado. Menos B vezes A menos AB. A vezes B mais AB. Os dois são positivos, né? A vezes A, os dois são positivos, A ao quadrado. O que aconteceu aqui? Nós ficamos com A ao quadrado. Aqui nós temos menos AB com mais AB. Eles se anulam. E sobrou o quê? Menos B ao quadrado. Então,
Quando nós estamos multiplicando a soma pela diferença, nós temos a diferença dos quadrados. Ok? Então, quando a gente tem a soma pela soma, é isso aqui, o quadrado da soma. Quando a gente tem diferença pela diferença, a gente tem isso aqui, o quadrado da diferença. E quando a gente tem a soma pela subtração, nós temos o quê? A diferença dos quadrados. Em vez de a gente vir daqui para cá, a gente vem daqui para cá. Mas, na explicação, nos exercícios, a gente faz isso de uma maneira... Se aparecer para você x ao quadrado menos 1, você já sabe que isso aqui é o quê? Isso aqui é um quadrado. 1 ao quadrado é 1. Aqui é x ao quadrado. Eu tenho uma diferença? Ó, tranquilo. É x mais 1 vezes x menos 1. Ok? É assim. E se você encontrar isso e quiser trazer para cá, você também vê. Ó, eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos iguais. É só eu fazer a diferença dos dois quadrados. Tá bom? Vamos fazer aqui uns exercícios para a gente deixar isso mais claro. Eu só queria mostrar para vocês esses três primeiros produtos notáveis. Repetindo, é a soma pela soma, a diferença pela diferença e a soma pela diferença. Ok? Então tá. Vamos fazer uns exercíciozinhos aqui para a coisa ficar legal. Se a gente tiver assim, x mais y vezes x menos y, nós temos o produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos. Então, como nós vimos, nós vamos ter o quê? X ao quadrado menos y ao quadrado. Porque sumiu aquela parcela do AB. Nos outros nós tínhamos o primeiro ao quadrado, aqui o segundo ao quadrado, e no meio a soma dos dois termos, ou a diferença dos dois termos. Nesse caso, eles foram anulados. Só tem esses dois termos aqui. E o y ao quadrado é negativo. Mas lembra, eu multipliquei o menos b com o mais b. Não era menos b ao quadrado ou mais b ao quadrado. Tá? Por isso que aparece o menos y ao quadrado. Só para não confundir aí as coisinhas. X mais y ao quadrado vezes x menos y ao quadrado. O que nós temos que fazer? O quadrado do primeiro, vem direto, menos o quadrado do segundo. Mas olha, tem uma potência, então tem um expoente. O que a gente faz? Y ao quadrado. Certo? X ao quadrado permanece, menos... Quanto é y ao quadrado elevado ao quadrado? Y elevado a 4. E acabou o problema. Vamos ver mais um probleminha desses gostosos. 2x mais 3y vezes 2x menos 3y. De novo, produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E agora a gente vai fazer a operação aqui nessas potências. A gente vai levar o 2 ao quadrado e o x ao quadrado. Então isso aqui vai dar o quê? 4x ao quadrado menos quadrado de 3, 9, quadrado de y ao quadrado. E acabou o nosso problema. Então vocês estão percebendo que para fazer bem produto notável, nós precisamos saber operar bem com potências. Seja na multiplicação, seja na divisão, seja potência de potência, tá bom? Porque sabendo isso aqui, sabendo fazer isso aqui, vocês se dão bem em produto notável. Porque produto notável não é difícil. Só que na matemática existe uma coisa, tudo que você aprende ontem, você vai usar amanhã. Não tem outro jeito. Matemática é uma escada de conhecimentos. Você, para chegar no degrau superior, você tem que saber colocar o pé no primeiro sem cair da escada, colocar o pé no segundo sem cair da escada, para chegar lá no quinto degrau. Então, por exemplo, você vai aprender produto notável, mas se você não sabe isso aqui bem, você não vai fazer direito o produto notável. Por mais que você saiba resolver o produto notável, sabe que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo?
Se você não souber fazer esses quadrados aqui, você não resolve. Aí vai dizer, ah, produto notável é muito difícil. Não é. Você só tem que ter a base do que você aprendeu antes. Então não dá para levar a matemática, tipo na brincadeira. Não dá para você levar a matemática achando assim, ah, isso aqui eu sei mais ou menos. Ah, eu tirei 6 na prova. Entendeu? Você tem que ver o que você não fez certo para aprender a fazer certo. Para que na próxima matéria que você for aprender, você ter essa base necessária. Senão você vai só tropeçando, só tropeçando. Entendeu? Então, o conselho que eu dou. Minha mãe já dizia isso pra mim. Vai fazer, faz direito. Se você vai gastar o tempo da sua vida, que é único, fazendo uma coisa, faz da melhor maneira possível. E uma outra coisa que é muito importante. Tente ser melhor 1% por dia. Todo dia. Você vai longe.